Eu caí. Naquele fatídico dia, onde parecia ser só mais um dia normal, eu caí. Um acidente que mudaria minha vida para sempre. Sempre. O pior acidente que já sofri. Com 23 dias internado no hospital, hoje vou contar tudo pra você. Eu? Não, pra você não. Pra eles, burro. Eles são burro? Não, você que é o burro. Ah, tá. Meu nome é Lucas Coelho e pra quem não sabe, eu quebrei o mesmo braço 2 vezes. Eu já contei a história de como eu quebrei na primeira vez, e agora eu vou contar o da segunda vez. Inclusive, o primeiro vídeo tá bem feio, porque é bem antigo e foi feito pelo celular e pá. Mas pelo menos eu evoluí, e tô desenhando muito bem agora. Olha só, desenho muito bom. Ih, mano, tu só sabe fazer vídeo de osso quebrado, tu tá podre, é? Cala a boca, burro. Calma que esse é o último vídeo sobre osso quebrado. Eu espero. Eu queria ter contado essa história antes, mas eu não me sentia confortável em falar sobre isso. Mas hoje, meus amigos, vocês vão descobrir por que eu sou bugado. Foi em maio de 2016. Eu tava com 20 anos e tinha terminado todos os meus cursos no Senai. Então eu não fazia nada da vida. Não trabalhava, não estudava, eu não fazia era nada, mano. Não que eu tenha mudado algo pra hoje em dia, né? Eu sempre gostei muito de atividades esportivas, correr, pular, nadar, etc. Mas, diferente dos clichês de caras atléticos, eu era muito magrelo. E como eu não tinha nenhum dinheiro nem coragem pra ir na academia, eu procurei uma atividade que pudesse me proporcionar mais força, músculos, agilidade, equilíbrio, resistência e etc. Foi aí que eu descobri a calistenia. Tadá! Tá, meu, mas o que é calistenia? A calistenia é um tipo de treinamento que tem como objetivo trabalhar a força e resistência muscular usando apenas a peso do próprio corpo. Entendi. Era perfeito pra mim, e quando comecei a pesquisar mais a respeito, vi que tinha vários movimentos irados que davam pra aprender, com vários níveis de dificuldade. Parada de mão, bandeira humana, front lever, back lever e o mais hard de todos, o planche. Aquilo era incrível e eu estava disposto a me dedicar e aprender tudo, e junto comigo eu tinha uns amigos com o mesmo pensamento. Nós nos reunimos às 5 da tarde e íamos pra uma pracinha de skate mais próxima que ficava a cerca de 1 km de casa e treinávamos lá. Eu pretendo fazer um vídeo específico só pra contar a minha história pra ganhar peso, esporte, academia, etc. O fato é que eu tenho um amigo que sempre estava comigo em todos esse período de treinar e tal, e pra essa história vocês precisam conhecer ele. Dentes separados, orelha faltando um pedaço, olhos verdes, menino serelepe que dava mortal pra trás 20 vezes seguidas. Conheçam meu amigo Petão. Oi! Nós somos amigos há muito tempo e andávamos sempre juntos. O povo até achava que nós era gay. Pois é, mano, aquele episódio novo do Naruto foi mó massa, ó. Pior que foi massa mesmo, ó. Ei, mano, vocês estão trocando toba, certeza, viu? Bando de moleque baitolado. Ele conseguia fazer acrobacias muito loucas que eu não conseguia e nem tinha muita coragem pra fazer. Eu até tentava, mas não conseguia. Um dia, como de costume, nós estávamos indo treinar, eu, ele e mais 2 amigos. Só que ao invés de ir pra pracinha do skate, como de costume, nós fomos pra uma praça normal, aqui perto de casa. Porque nela tinha aqueles gramadinhos legal, sabe? Que geralmente tem nas praças. E havia uma acrobacia onde eu ficava em pé em cima do ombro dele. E nós sempre fazia ela em todo lugar, só pra impressionar o povo. Neste dia, nós já havia feito os exercícios que tínhamos ido fazer. E antes de ir embora, eu falei: ei, mano, vamos fazer a torre lá. Aí eu subi nos ombros dele, como de costume. E sempre que nós ia fazer isso, já tava combinado que se algo desse errado, ele se abaixava e ia pra trás. E eu pulava pra frente, porque fica mais fácil de aterrissar, digamos assim. Mas, não sei o que aconteceu, que nesse dia, quando eu comecei a desequilibrar, ao invés de eu ir pra frente, eu fui pra trás. E como caí de costas, meu braço foi a primeira coisa que encostou no chão, com todo o peso do meu corpo logo em seguida por cima dele. Mano, que agonia só de lembrar, velho. Tá de boa, aconteceu nada, mano. Novamente eu havia quebrado meu braço, e dessa vez era uma fratura exposta, onde o osso quebrado perfura a pele e é visto por fora. Naquele momento, eu não fiquei tão preocupado, porque como eu já havia quebrado o braço antes, eu já tinha uma noção dos próximos procedimentos e que depois de uns 2 meses eu já ia estar bom de novo. Eu tava vendo meu osso pra fora, parecia uma imaginação ou um sonho, sei lá. Naquele momento todo o universo fez silêncio na minha cabeça, e só os meus pensamentos falavam enquanto eu escutava aquele zumbido. E não tinha sangue, era só o osso bem apertado pra fora. Também não estava doendo, por causa da adrenalina e do sangue quente. Eu cutuquei meu osso porque vi que era uma oportunidade única, então eu cutuquei ele mesmo. Então eu posso dizer que eu sou a única pessoa que já cutucou o próprio osso. Não é algo pra se orgulhar, né, mas é isso. Eu fico imaginando as mães conversando e contando os feitos de seus filhos. O meu filho arrumou um emprego. O meu passou na faculdade. E o seu? O meu tocou o osso dele que tava pra fora. Logo eu achei que ia começar a sangrar e tal. Então eu pensei, preciso cobrir isso com um pano. Falei pro Petão me dar a camisa dele pra eu enrolar no meu braço. Toma! Detalhe, o meu braço já tava suado, sujo, com terra, grama, e pra piorar, ainda coloquei a camisa do Petão suada por cima do osso. Meu Deus do céu, mano, como que eu sou burro. E pra quem não sabe, em caso de ferimentos abertos, você deve sempre manter o mais limpo possível pra não causar infecção. Mas o que é infecção? É quando um agente externo, como vírus, bactéria, parasitas ou fungo, penetram o corpo.
Neste processo, nossas células de defesa entram em ação e tentam combater os micro-organismos infecciosos, o que normalmente dá origem ao aparecimento de pus, ou dependendo do caso, problemas maiores, como amputação e até a morte. Eita caraca, complicado, hein, tio? Então eu e o Petão pegamos um táxi pra casa. Chegando lá em frente à minha casa, minha mãe já ficou desesperada. Meu filho! E eu nem queria contar pra ela, mano. Eu simplesmente, na minha cabeça, iria pro hospital sem falar pra minha mãe. É tipo quando você faz uma merda e não quer contar pros pais, quer tentar resolver só. Mas era uma merda muito grande, não tinha jeito. Eu tava morrendo de sede, aí eu pedi um copo d'água pra minha irmã. Me dá um copo d'água, por favor. Obrigado. Minha mãe pegou a minha identidade e cartão do SUS e fomos eu, minha mãe e o Petão pro hospital municipal aqui da minha cidade, mais conhecido como CESP. E a cada balançada do carro, meu braço doía. Até falei pro motor ir mais devagar. Ei, mano, vai mais devagar aí, tu não tá levando nem boi não, mano. Chegando lá, minha mãe foi com os documentos da entrada no hospital e tal. Hospital e tal. As ideias. E então, quando as enfermeiras desenrolaram meu braço, elas viram um osso pra fora e que tava com terra e grama. E então elas colocaram uma tala de papelão, gaze e enrolaram com atadura. Tiraram um raio-x do braço, confirmando que os dois ossos tinham quebrado, o rádio e a una. Então eu fui pra sala de cirurgia. Na primeira vez que eu quebrei o braço, assim que eu cheguei no hospital, eu fui pra sala de cirurgia. Fiz o bagulho e foi tudo tranquilo, muito rápido e fácil. Então eu já tava com esse pensamento de que seria fácil também. Eu só faria a cirurgia, ficaria uma noite no hospital e iria pra casa me recuperar. Mas depois que eu acordei no quarto, porque me deram algo pra dormir enquanto acontecia a cirurgia, eu descobri que na verdade a cirurgia ainda não havia acontecido. Eles só haviam limpado o ferimento, colocado o osso pra dentro e costurado o local que a pele estava rompida. Nas horas seguintes, meu braço começou a inchar e ficar muito vermelho. Ele ardia e estava tendo reações de infecção. E foi dito e feito, realmente o braço tinha infeccionado. E eu não poderia fazer a cirurgia enquanto não curasse a infecção. Então eu fiquei tomando antibióticos, anti-inflamatórios e outros remédios no decorrer dos próximos dias. Muitos dias se passaram e o braço sempre inchado e vermelho. E eu lembro que a única coisa legal quando você fica internado é quando alguém vem te visitar. Porque você passa 24 horas ali naquela cama olhando pro teto e pras paredes, é muito chato. Então se você tiver um amigo que estiver internado, mano, faz uma visita na moral. Vai lá, bate um papo, te garanto que essa pessoa vai ficar muito feliz. Ei, mano, eu trouxe essa cadeira aqui pra tu, senta aí, meu. Pô, mano, obrigado aí, muito gentil da sua parte. Que isso, pô, tamo junto, só pago pra isso. Boa, boa, boa. Agora pode ir que já falou demais pro figurante. O aleijado filho da peste, deixa eu falar mais um pouco. Te morra, como? Sai do... Continuando. Tá, onde foi que eu parei? Conforme os dias passaram, o inchaço e a vermelhidão finalmente começaram a diminuir. E é engraçado, mano, que quando você está internado, você acaba ficando amigo dos colegas de quarto e fica um torcendo pelo outro. E todas as notícias que você fica sabendo é sobre as atualizações das situações de cada paciente do quarto. Então, mano, o Chico vai fazer cirurgia às 3 horas da tarde, ó. Pois é, mano. Zé Goiaba vai receber alta amanhã. É como se fosse uma pequena família de quebrados, todos se ajudando. Nos quartos ficam 5 pacientes com um acompanhante cada. Cada caso ficava em quartos diferentes no hospital. O meu era de fratura óssea. Então, ou estavam com o braço quebrado ou perna quebrada no meu quarto. Mas tinha também casos mais complicados, como o do Sérgio. Foram muitas histórias que eu vi e muitos colegas de quarto que passaram por ali. Na grande maioria dos dias, minha mãe ficou comigo no hospital. Ela perdeu até peso de tantas noites sem dormir direito e de se alimentar mal. Desculpa, mãe. E em algumas vezes, outras pessoas ficavam no lugar dela para ela descansar em casa. Minha irmã, o Petão e o Eduardo, um outro amigo meu. Lembro que o Eduardo levava o celular dele e ligava o roteador. Então dava pra matar a fome no Clash of Clans. Cê é louco, o pai era brabo no Clashzinho, viu? Era até líder de uma guilda. Isso me deu uma ideia de vídeo, falar sobre jogos. Anotado. Muitos pacientes chegavam, outros recebiam alta e eu continuava lá. Lembro de uma faxineira que olhou pra mim depois de umas 2 semanas e falou com surpresa. Meu Deus, você ainda tá aqui? Vixe, até pode mesmo. Os ventiladores dos quartos estavam com defeito e era um calor da desgrama. Então as pessoas traziam ventiladores de casa pra dar de suportar o calor. E depois de 21 dias, finalmente, o braço estava melhor e o médico liberou pra fazer a cirurgia. Eles me colocaram pra dormir usando algum remédio, e quando acordei já estava sendo levado para o quarto. Eu estava bem groggy, falando coisas aleatórias. Tentei fazer uma piada em referência ao sobrenatural. Sabe quando o Jim se finge de doido e fala pudim e abaixa a calça pra enfermeira? Então, eu falei pudim, mas só acharam que eu tava louco mesmo. Ninguém riu e só ficou aquele silêncio constrangedor, como a maioria das minhas piadas fazem. E conforme os efeitos da anestesia foram passando, meu braço ia doendo cada vez mais. Mano, essa foi a maior dor física que eu senti na vida. A dor pós-cirurgia. O braço todo enfaixado e
quente, parecendo que tava pegando fogo. Doía muito mesmo. Eu cheguei até a chorar de dor. Ai, dor, para. Filho? Eu tava bem curioso pra ver como estava meu braço. E um dia depois, quando a enfermeira veio fazer o curativo, eu vi o estrago. Ela tirou as ataduras e quando eu vi o meu braço com 2 cortes de 16 pontos de cada lado, mano, bateu uma tristeza tão grande que eu não soube explicar. Naquele momento, enquanto a enfermeira terminava o curativo, eu só fiquei ali, pasmo, pensando em o quanto meu braço tava lascado. E vi que agora haviam 2 placas de platina parafusadas no meu braço, uma em cada osso. Sinceramente não sei como coube, já que meu braço era muito fino. Passei mais 2 dias no hospital e fui pra casa. Cheguei em casa bem magro e cabeludo. Uma coisa chata depois de fazer a cirurgia é fazer o curativo. Tá me tirando, mano! Uma coisa chata depois de fazer a cirurgia é fazer o curativo. Dependendo do seu caso, pode ser bem complicado, principalmente se tiver aquelas hastes de metal. No meu caso, enquanto tinha os pontos, fazíamos o curativo todo dia. Tínhamos que ir no postinho e lá a enfermeira fazia o curativo. Depois de uns 10 dias, tiramos os pontos. Beleza, finalmente tudo tinha acabado. Tudo estava bem, era só esperar que logo eu estaria 100% bom de novo. Era o que eu imaginava, mas, infelizmente, a felicidade do pobre é igual chuva no sertão, demora a vir, quando vem, não dura muito. Depois de alguns dias, uma bolha surgiu no meio da cicatriz onde estava o corte da cirurgia. E não estava normal, ela estava crescendo cada vez mais e saía secreção dela. Infelizmente, meu organismo estava rejeitando a platina. O braço estava com 2 placas, e uma delas ficou suave e a outra deu ruim, que foi a que causou a bolha e tal. Nós então começamos um processo de busca para conseguir marcar uma cirurgia gratuita pelo SUS para fazer a retirada dela. Depois de um mês, mais ou menos, conseguimos fazer a cirurgia para remover a platina do braço. Então o médico cortou meu braço novamente no mesmo local do corte anterior. Com isso, meu braço ficou assim, um lado remendado e o outro quebrado. O pós-cirúrgico dessa vez foi mais suave, pelo menos. Novamente, fiquei fazendo curativos. E o pior, os postos de saúde não tinham material. Daí nós tínhamos que comprar os gases, ataduras e soros fisiológicos. Depois de uns 10 dias, novamente retiramos os pontos. Agora nós tínhamos que marcar uma cirurgia para colocar a placa de novo, porque o osso não tinha colado. E foi a pior parte de tudo isso, porque demorou muito tempo. Simplesmente não conseguimos a cirurgia, sempre haviam problemas, falta de vagas, greves, etc. E mesmo com minha mãe tendo uma amiga que trabalhava nesses bagulho aí de saúde, ainda assim foi muito difícil. Tentávamos apelar pra dono de hospital, vereador, prefeito, qualquer pessoa que pudesse ajudar. E o tempo passava, e eu ali, podre, bugado, xoxo, capenga, manco, anêmico, frágil e inconsistente. E se você está na faixa dos 20 anos, você sabe o quanto os pais cobram por ajuda. E não só a cobrança dos pais, mas também a nossa vontade de querer ajudar em casa. E você não conseguir ou não poder ajudar é muito ruim. Foram tempos difíceis e mesmo estando com o braço podre, aprendi a fazer desenho realista e fazer por 50 conto. Aqui alguns desenhos que eu fiz no tempo. Foram mais de 6 meses nessa situação. Eu fiquei com um osso quebrado no braço por mais de 6 meses. Nesse período, meu osso foi deteriorando devido à situação que ele ficou por muito tempo. Finalmente conseguimos uma consulta e depois do médico ver o raio-x, ele disse que eu precisaria de um enxerto ósseo porque o meu osso estava faltando um pedaço. Tá, mas o que é enxerto ósseo? Enxerto ósseo é um processo cirúrgico que consiste em retirar um fragmento de osso de uma localização para colocar no local que se pretende reparar. Eles podem ser obtidos de diferentes regiões do corpo, sendo os mais comuns da crista ilíaca, a calota craniana, tíbia e as costelas. Tá lascado mesmo, viu? Pois é. Mas enfim, eles iam tirar um pedaço de um osso de algum lugar do meu corpo para colocar no braço. Foi da crista ilíaca. O osso ilíaco é mais popularmente conhecido como uma bacia. Foi mais ou menos esse pedaço aqui. Eu fiquei bem chocado com a notícia, mas fazer o que, né? Era o jeito. E nessa terceira cirurgia, o objetivo era colocar um enxerto ósseo e outra placa no braço. Feito a cirurgia, tava doendo bastante o braço e também a bacia. Novamente, aquela dor terrível. Ai, chega! Filho? Eu não conseguia ficar em pé, porque doía bastante a cintura, então eu nem mexia a perna direita para não machucar. Depois da cirurgia, passei um dia no hospital e recebi alta. Me levaram de cadeira de rodas até o táxi, saí do táxi todo mancando, bugado, com meu irmão me ajudando a entrar para casa. O negócio agora era repousar e torcer para que tudo ocorresse bem. Os dias seguintes vocês já sabem, repouso, remédios, curativos, tirar os pontos. Um mês depois, voltamos ao hospital para o médico ver como estava a situação. Fizeram um raio-x e ele avaliou e disse que estava tudo certo e que o osso estava consolidando e que eu poderia tirar o gesso que eu usava. Só que tinha que tomar muito cuidado para não pegar peso e etc. Minha mãe ficou muito feliz. Agora sim, finalmente tudo tinha acabado. Depois de mais de um ano, a nossa luta tinha chegado ao fim. Fiz 20 sessões de fisioterapia para recuperar os movimentos. Mas, como grandes batalhas têm consequências, eu também tive as minhas. Além das várias cicatrizes, o osso do meu braço no decorrer de todos esses procedimentos foi meio que mudando de lugar e acabou se posicionando diferente do normal, o que levou a minha mão a ficar um pouco torta, limitando alguns movimentos, como dar um joinha, virar a palma da mão para cima, tocar no ombro, etc. Essa é a foto de como tá meu braço hoje em dia.
E essa é a cicatriz do corte da bacia. Mas a pior das consequências foi a psicológica. Antes do acidente eu ligava muito pra aparência, o que os outros pensavam de mim e tal. Então quando eu vi que eu ia conviver com um braço assim pra sempre, eu fiquei muito mal com isso. Eu me sentia inferior a todos. Eu não queria falar sobre aquilo. Todos sempre perguntavam a história quando viam meu braço. Ei, bichinho, tu é filho de quem? Eu não saía de casa. Eu não queria conhecer novas pessoas. Eu só usava manga longa pra cobrir a cicatriz. Tinham pessoas que não escondiam a surpresa, o desprezo ou o nojo estampado em suas caras. Isso me deixava mais mal ainda. Foram cerca de 2 anos que eu fiquei mal com isso. Mas com fé em Deus e com o apoio de amigos que sempre estiveram comigo, mesmo morando longe, fui aprendendo a lidar com isso aos poucos. Aprendi que tinham pessoas gentis, que não ligavam pra cicatriz, elas gostavam de mim do jeito que eu era. E isso era muito legal. Elas entendiam que perguntar da cicatriz me deixava desconfortável, e elas simplesmente não perguntavam, na real provavelmente elas nem ligavam. Era esse tipo de pessoa que eu queria ser amigo. Então, se uma pessoa te julga pela sua aparência, não vale a pena ser amigo dela. Escolha amigos que vão gostar de você do jeito que você é. No final das contas, o acidente me ajudou a evoluir e dar valor às coisas que realmente importam. Fazem 6 anos que isso aconteceu, e hoje estou bem de boa. Aprendi a lidar com meu braço bugado, e fisicamente falando, nunca tive problemas com ele. Faço academia normalmente, tô ficando até shapeado, viu? Em breve, vou fazer um vídeo aí sobre academia. E embora algumas vezes aquele sentimento de inferioridade queira vir novamente sobre mim, eu lembro que estou vivo, e é isso que importa. Independente de qualquer coisa, sempre terão pessoas do meu lado. Então, se você estiver passando por algo difícil, tente aprender algo com isso, tirar algo de bom dessa situação ruim. Essa foi a minha história, agora vocês me conhecem um pouco mais. Obrigado por assistir, fiquem todos com o Papai do Céu e até a próxima, meus queridos. Esse foi o maior vídeo que eu já fiz até hoje. Queria agradecer muito a todos os animadores. E galera, se vocês querem ver eu fazendo os vídeos, eu tô fazendo live todo dia na Twitch, Coelho Bugado 09. É só pesquisar lá. Tamo junto, desde já muito obrigado e te espero lá.